Salve, salve a todos, salve a todas. Obrigado por mais uma vez estarem aqui observando, vendo, trocando na medida do possível conosco. Hoje são 6/10/2020. Estamos registrando o 6º relato das 24 horas de uma entidade espiritual e hoje vai ser a de Pai Jeremias, um preto velho. Os pretos velhos marcam um lugar muito especial nessa dimensão espiritual que a gente vivencia, e essas vivências, tanto no seu aspecto cultural quanto no seu sistema religioso, né? É importante então a gente salientar essa figura dos pretos velhos, tal qual a gente fez o registro referente à Tranca-Rua e aos Exus. Temos várias tradições interpretativas sobre os papéis, a função, a origem dos pretos velhos. E aqui a gente vai primeiro situá-los mesmo como essa descendência africana, essa relação familiar, essa relação genética, essa relação que perpassa a escravidão, a senzala, mas que também dialoga com outras tradições um pouco mais esotéricas, que são acusadas por vezes justamente de uma busca e de uma tentativa de embranquecimento dessas questões. São questões assim que as pessoas veem, mas por que você está falando disso? O que isso tem a ver? É porque são poucas e raras as oportunidades que temos para situar, demarcar e trazer essa correspondência, eu vou chamar mesmo de genética racial, para essas questões e para essas discussões. É óbvio que por diversas vezes, se a gente for observar de uma perspectiva espiritual, eles quase que transcendem a essas nossas demandas, mas que daqui da materialidade, da corporeidade, é importante muitas vezes pontuá-las, registrá-las, salientá-las, né? Pretos velhos são tão descendentes dessa matriz africana, e uma matriz africana que precisa ser cada vez mais valorizada, compreendida, e compreendida não apenas como escrava, compreendida nesse escopo muito maior, que é, em parte, o que nós vamos tentar trazer aqui hoje. São essas interações que compõem, ou é um colorido que eu estou dando a essa composição das 24 horas de Pai Jeremias. Vem com a gente. Salve nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria. Deus seja convosco e em vossos lares e corações. Quis nosso Senhor Jesus Cristo que eu viesse por parte de Pai Oxalá mandar uns recados aos irmãos de caminhada. Andem na luz, pois ela não tem contramão. Distribua o bem, porque ele é o eterno pão. Viva com amor, eterna gratidão. Jesus vos abençoe. Então essas são as palavras iniciais do querido Pai Jeremias. Pai Jeremias trabalha como preto velho, aparece-nos com um cachimbo de pau na boca, o cabelo grisalho em meio aos poucos fios pretos que restam, o olhar translúcido de quem vai engolir o mundo pelos olhos, o coração sereno daquele que a todos amam e amparam. 24 horas com Pai Jeremias é conversa de fôlego, de presença, de disposição. Eu registro aqui, obviamente, eu vou fazer esse movimento que tenho feito, de cortes, seleções de algumas partes do texto, e a tentativa de colocar o texto na sua mais integralidade lá no blog e até mesmo no site, no site do Instituto Filosófico. Mas, por enquanto, parte considerável desses outros relatos, quase na íntegra, estão disponibilizados lá no
Universo Filosófico, o blog. Tá, prossigo, porque essa é a temática mesmo que a gente tem seguido, de não dá para fazer a leitura total e completa, então aqui a gente fica conversando um pouco. Responsável por ele mesmo, auxilia a todos onde precisa de cuidados e orientação. O trabalho dele é um tanto diferente de todos os que lemos até agora. Ele está em vários lugares e ao mesmo tempo não está. Essa diferença eram mais sintomáticas há 10, 13 anos atrás, quando realizamos essas psicografias. Hoje, como podemos verificar, muitas delas conseguem o mesmo nível, muitas delas entidades, conseguem o mesmo nível de deslocamento tempo-espacial, que nos servem de parâmetros para assinalarmos uma evolução consciencial deles e nós. Hoje tentaremos atualizar o que são as 24 horas na vida de Pai Jeremias. Pai Jeremias é uma entidade familiar. Até onde temos registro, ele trabalhou com minha avó, com minha mãe, e ele diz que também trabalhou com meu bisavô. Ele acompanha o desenvolvimento da minha família, especialmente por parte de mãe, há no mínimo 3 gerações. Ele vai falar mais sobre isso. Essa é uma parte que espero que vocês fiquem aí para ouvir, do relato dele mais abaixo, no qual ele vai falar desse trabalho sistêmico, geracional, genético, no qual ele e tantos outros pretos velhos desenvolvem. E é uma parte muito importante dessa tradição. Aqui eu vou marcar um pouco como cada um de nós, minha avó, linda e maravilhosa, minha mãe, a Bela, e eu, assimilamos esse mesmo padrão e essa mesma energia. Uma entidade que vai trabalhar então com 3 médiuns. O meu bisavô tem pouquíssimos registros. Vai trabalhar então com esses 3 médiuns e a diferença que se estabelece entre cada um. Minha avó tinha uma ligação mais umbilical com o pai Jeremias. A ligação entre ambos era mais simbiótica, mais natural. Minha avó era e estava mais afeita às falas, costumes, trejeitos daquela personagem e entidade. Ela o captava, o aprendia num grau mais primário de força, vitalidade, vibração, conhecimento. Por minha avó, ele benzia, tirava mal-olhado, cantava aquelas canções lindas e belas do cancioneiro popular. Canções que, como mantras, iam imantando e alterando a vibração dos lugares e das pessoas. Por intermédio da minha avó, ele conseguia ser um curador fazendo uso de raízes, ervas, mãos e tudo que a gente compreende como sendo tipo que é feito um preto velho. A minha avó, de fato, o alcançava num nível mais raiz mesmo, mais de preto velho mesmo. A identificação era quase isso que eu estou dizendo, simbiótica. Não incorporava direto, isso daqui não era um trabalho sistêmico e nem um trabalho sistemático, muito pelo contrário, eram algumas escapadas que minha avó dava, e também isso acontecia de quando em vez com minha mãe, e eles chegavam, eles se aproximavam. Mas não era algo no qual, até onde sei, elas dedicavam um tempo propício a. Então essas incorporações aqui que registro, que vi minha avó fazer, são incorporações de memória, assim, que a percebia, era incorporada e incorporando os meninos de Angola e também Preto Velho, pai Jeremias, e fazendo trabalhos esses trabalhos de limpeza aí. Com minha mãe. Essa ligação se fazia pelo corpo emocional, via chakra cardíaco. Aquela força de terra que subia pela coluna vertebral, acendia todos os chakras, dava uma visceralidade gigantesca. Minha mãe não tinha. Isso era muito claro de se observar na minha avó. Porém,
eles acendiam uma doçura, uma compreensão do universo do outro que acalentava, curava, serenava. Pai Jeremias, no trabalho com minha mãe, era quase uma voconga, e por vezes o é. É uma energia muito sutil, muito feminina, de muita doçura, leveza e amor. Com ela, ele não benze, não ativa muitas canções do cancioneiro, mas alcança o nível de cura profunda, promove cura emocional de dores profunda. É uma outra relação, é uma outra forma de percepção, é uma outra forma de entendimento. Pega por esse campo do emocional e cria uma atmosfera muito rosa, muito energia de sexto raio, muita energia de cardíaco, muita energia de acolhimento, muita energia de amorosidade. E aí, nesse nível, que a maioria das entidades que mais trabalham vão nessa direção e nessa toada, há um processo de curas muito belas nesses mais diversos níveis, inclusive no físico. Comigo, Pai Jeremias ativa o timo e o larinjo. No timo, a gente consegue buscar um equilíbrio entre a visceralidade da minha avó, incomparável, com a emotividade de minha mãe, inimitável. Para mim, foi uma honra e um desafio trabalhar com ele justamente pelo histórico das outras duas. Não conseguiria, por meu intermédio, realizar metade das coisas que ambas realizaram nas poucas vezes que o manifestaram fisicamente. Como eu dizia, não eram trabalhos sistemáticos que eles realizavam conjuntamente no plano físico. Ele me explicou que a gente ganharia em tempo de contato, em trabalho realizado e também no fato dele saber que cada um é um, e esperava de mim a descoberta de como desenvolveríamos o nosso trabalho. E, de fato, quando abri a minha mediunidade, ele é a entidade que se faz responsável até o aparecimento de Orã. Mas foi ele que, durante muito tempo, coordenou essa minha apreensão mediúnica. Pois bem, comigo, Pai Jeremias é um esclarecedor. Ele esclarece, lança luz às questões, situações, as desembaraçando com muito carinho e amor, porém sempre ressaltando o componente mental das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. É a maneira com que eu trabalho com o Pai Jeremias. Não tenho com ele nada das tradições mais fortes do conhecimento dos pretos velhos, conhecimento de raízes, conhecimento de folhas, passa longe de mim, benzimento, benzição, passa um pouco mais distante, um pouco mais perto, mas ainda muito distante de mim. E essa amorosidade toda que vi minha mãe tendo, a visceralidade que vi minha avó tendo, essas aí sem comparação e sem nenhuma possibilidade. Então é muito mais um trabalho de entendimento, um trabalho de esclarecimento, como estamos aqui pontuando, tá? Na maioria das vezes que vamos ao encontro ou somos levados ao encontro de Pai Jeremias, nós o encontramos em um regaço de campina muito verde, lembrando um campo com uma casa no fundo, na verdade um casebre de palha e de pedra, uma esteira, um fogão de lenha e uma cozinha bem rústica e rupestre. A risada é essa, é legal perceber, anos depois, que isso é uma representação minha. Isso é mais a forma com a qual eu via e construía o lugar do que necessariamente onde ele fica mesmo. Quero dizer que, por exemplo, a minha mãe tivesse uma outra representação do lugar e minha avó uma terceira. E isso é porque o lugar que um preto velho ocupa é um espaço interno. Ele habita ou ele adentra a nossa morada psíquica, emocional, mental, o que a Alicia nos ensinou a chamar de símbolos. É nesse local
que Pai Jeremias nos recepciona e nos cicerona quando o visitamos. Basicamente, é esse o trabalho dele. A ele são enviados pessoas precisando de aconselhamento e esclarecimento. Nós somos convidados a achar que na relação com o preto velho tudo é um fora, um externo, mas no caso dos médios que trabalham com eles, acontece um trabalho intersubjetivo. O atendimento que ele faz com outros e para outros é, na verdade, para nós, e eu vou dizer em nós. Tem como entender? Mas na frente isso vai ficar claro, pelo menos esperamos. Eu não sei se eu vou mexer com isso lá na frente, então tento aqui desvelar um pouco isso, porque essa parte é importante. As outras são também, mas essa é mais. Quando a gente está falando de 24 horas e as mudanças que teve de 2003 para 2017 e agora até mesmo em 2020, as mudanças que essas entidades passaram, as mudanças que nós estamos, em certa medida, passando, a de Pai Jeremias, o que ele está aqui nos dizendo, desde um sempre, é que ele habita ou ele constrói alguns espaços internos, alguns espaços íntimos que estão dentro de nós. Quando eu faço a descrição desse lugar, e o lugar existe, ele é mais uma representação minha, algo que eu estou construindo, do que necessariamente o ponto, o lugar, o foco no qual encontra-se Pai Jeremias. Pai Jeremias é em mim e por mim é encontrado nessa frequência. Minha mãe talvez o encontre em outro lugar. Outras pessoas os encontra e ou encontra em outros lugares. São essas significações que ele vai falar um pouco mais adiante. Vale a pena ouvir, porque ele vai conseguir, obviamente, ser muito mais claro do que eu. Uma parte considerável de todos os que vão à casa no campo são médios necessitados de esclarecimentos e, através das conversas com o pai Jeremias, são inseridos modelos de ação e conduta que mais tarde será utilizado pelos mentores espirituais. E por mediúnicas, compreende-se relação entre os dois planos e não necessariamente apenas kardecistas e umbandistas. Ele entende como médio todos os seres e pessoas que, em maior ou menor grau, vislumbram o intercâmbio entre o visível e o invisível. Parte menor desses casos são relacionados aos que eu vou chamar de estudos. Pessoas que têm casos simbólicos e icônicos que servirão de experiência para cada um de nós que gravamos. Mas, de modo geral, faz parte da atuação dos pretos velhos o tratamento psíquico dos seus médios, daqueles que cuidamos e da supervisão dos nossos cuidados. Um preto velho é um terapeuta na melhor acepção do termo e do método. É difícil pensar um consultório que não prime pela companhia, a orientação e a supervisão desses amigos que conhecem a estrutura da alma, as dores da alma, as relações de complexidades da alma como poucos. Grandes estudiosos que foram de magia, por vezes manipuladores de ectoplasma de seres e pessoas, hoje eles têm um compromisso moral com o planeta de limpar o máximo possível os seres das vibrações mentais pesadas, tristes, sedutoras, manipulativas que eles ajudaram a instaurar em nossa psique. Diríamos que eles fazem uma ação reversa. As mudanças de sintonia mediúnicas, assim como o aumento de sua capacitação, se faz mediante a técnica salutar que em tudo lembra os divãs psicanalistas. A forma de se deitar, o recanto sossegado, a elaboração metódica. Se podemos definir um preto velho, os definiríamos como terapeutas, psicólogos, acariciadores da alma. São conhecedores profundos da psique humana. Mais do que isso, consegue sondar o íntimo dos seres sem nos percebermos sondados, invadidos. Seres lindos, com uma evolução refinadíssimas, eles primam pelo respeito ao próximo e a humildade no serviço a Cristo.
por escolha deliberada que fizeram em mudar de lado e virem para o lado do cordeiro e não dos dragões. Nessa perspectiva, não há um exagero em pontuar que os pretos velhos são os que rivalizam com os magos negros. Muitos dos pretos velhos foram seres que manipularam energias, pessoas, situações e em determinados momentos fizeram escolhas de limpar essa energia, de não mais continuar com essas ações e atitudes. Fazem isso sem condenação, sem julgamento, amparando e aproximando a todos os que estão em dificuldade. É bem isso, ou é muito disso, é essa tradição que os persegue no sentido de estar associada e atrelada a eles esse compromisso maior com o outro, com o todo, com o sistema. O que nós estamos chamando de sistema? Ele vai explicar e, precisando, a gente adentra com maiores especificidades. Mas é uma perspectiva, é uma cosmovisão na qual ele vai nos compreender como família e não única e exclusivamente individualidades. Tá. Cada uma dessas práticas realizadas por nossos amigos espirituais na figura de Preto Velho tem como compromisso o resgate de conhecimentos perdidos e deixados para trás na Atlântida. Como vemos registrando, muitos pretos velhos eram sacerdotes desses templos e depois, ao se perderem, passaram a realizar rituais de sangue, sacrifícios humanos, por estarem conectados a seres perversos manipuladores. O trabalho dos pretos velhos, antigos sacerdotes atlânticos, é revigorar o surgimento desse conhecimento que alia amor, respeito, humildade, sabedoria, amor, poder, ciência, filosofia, religião em uma unidade, em um conhecimento de que tudo e todos são um, a integração de tudo no todo. Esse processo inicia-se com a perda do preconceito racial, social, econômico, cultural, para o entendimento de que tudo e todos são um. É complicado, é parte do início da nossa fala lá atrás, de trazer a pontuação racial para o entendimento dos pretos velhos. Não podemos perder isso de vista. Ao mesmo tempo, não podemos reduzir tudo a magos sacerdotes atlantes que estão aqui no processo de remissão. Há um encontro disso, há uma tentativa de unidade disso, há discussões imensas em torno de tudo isso, que pega isso o quê, né? Que pega essas dimensões raciais, essas dimensões de gênero, essas dimensões econômicas e culturais. Não vai dar tempo de esmiuçar cada uma delas, mas aqui nós estamos falando de como que esses seres vão trabalhar nas nossas estruturas de racismo, machismos, intolerâncias, desrespeitos das mais diversas ordens. Tá. Eu vou entrar agora na parte em que ele registra as 24 horas dele nessa primeira pessoa. Minhas 24 horas se perdem, porque não temos mais esse modelo de tempo. O tempo nosso agora é coletivo e podemos caminhar e coabitar vários seres ao mesmo tempo, o que denominamos de família. Quando menciona o trabalho dedicado ao longo do tempo com seu bisavô, avó, mãe, você e seus filhos, estamos falando de um trabalho ancestral de mudança de DNA numa perspectiva consciencial simbólica. Enquanto nossos irmãos, amigos irmãos, trabalham em naves com mudança genética propriamente dita, nós outros utilizamos das mais diversas formas, pretos velhos na cultura de matriz africana,
xamãs na cultura de matriz indígenas, gurus de matriz asiáticas, para irmos acompanhando e implementando mudanças simbólicas, conscienciais da estrutura psíquica de grupos terráqueos. Todo o nosso trabalho, não posso avançar, né? É isso mesmo que estamos ouvindo e que muitos já apontaram. Muitos desses seres e dessas figuras que trabalham fazendo uso dessa. Por isso que a gente não pode perder nem abandonar, porque a identificação racial vai estar diretamente associada à questão imagéticas, psíquicas, culturais que está sendo trabalhadas e fomentadas. Essa tradição do preto velho é um arquivo vivo de toda uma tradição banto, iorubá e de diversas outras culturas que são imemoriais, mas que estão aí como um banco mesmo de dados e informações para fazermos uso. São as profundidades psíquicas, simbólicas, com esse viés extratemporal e extraterreno que a gente tem começado a utilizar de forma mais consciente e deliberada. O mesmo se ajusta com a questão xamânica, com a questão dos gurus, nesse espectro que estamos aqui pensando e utilizando, que ele vai seguir. Todo o nosso trabalho é o de acompanhar ciclicamente como estão sendo utilizados os mapeadores genéticos conscienciais que estamos implementando para a ativação de uma cultura mais harmônica, menos bélica, mais fraterna, mais humilde. Se forem capazes, então, de ouvir a fala de uma criança, de um preto velho, de um índio, são capazes ou se aproximam da essência do Evangelho, da essência dos semeadores da vinha, que é o de conhecer as pessoas pela essência e não pela aparência, de valorizar o conteúdo e não a superficialidade. Essas são as pegadas dos ensinamentos espirituais em todo o orbe terrestre. E vamos contactando os seres até que eles possam compreender que podemos fazer uso das mais diversas formas e imagens para que divulguemos e realizemos nosso trabalho de amor e esperança. Nesses moldes, minhas 24 horas se confundem e se interpenetram com esses tempos familiares, coletivos, nos quais podemos ativar alguns padrões e retirar alguns comandos viciados e viciosos da psique de vocês. Cada vez mais o conceito de tempo vai se fazendo e adentrando no de espaço, causando uma integração consciencial que é a busca de todos os orbes, o nascimento de seres que consigam trazer no corpo físico suas lembranças astrais. Nosso trabalho de desenvolvimento junto às famílias, aos terreiros, é sermos o aporte dessas energias, sermos a central de distribuição que mantém a memória coletiva acesa, ativa, pronta para ser acionada quando necessário por quem se fizer de direito. Todo o trabalho da tradição é esse, um ensinamento para que as pessoas consultem essa memória, ativem essa memória, façam uso dessa memória coletiva, ampliando cada vez mais e auxiliando a dar suporte individual para que cada um a use com mais consciência, sabendo que é possível acessar essas informações e esses conhecimentos, tanto individual quanto familiar. Os pretos velhos, posicionados nas casas das mais diversos lugares e matrizes, têm das muitas responsabilidades e das diversas formas de uso, uma delas é essa que nós estamos aqui dizendo, um repertório ou um repositório da memória coletiva. Está lá. Eles acessam, eles têm esses registros, eles têm esses caminhos, eles têm essas interconexões, eles fazem esse trabalho. E é bonito, é lindo. A gente utiliza pouco, mas essa ancestralidade que está sendo trabalhada, que está sendo resgatada,
é uma ativação mais consciente desse uso dessa memória coletiva, para isso não ficar tão zerado. O que aconteceu com seu bisavô? Vai cá na fonte, chama pai Jeremias que ele te conta. Ele não quer saber, ok. Mas se for necessário a ativação desse conhecimento, está ali. Esse ser faz a integração cultural, a integração espiritual, anímica, genética, racial da família. Está ali. Sobre essa integração do tempo e espaço, num processo de individuação, conexão, individualização, conexão, Oran irá falar melhor. Ele e Somater irão fazer o arremate dessa perspectiva, mas ressalto que trabalhar como preto velho junto a você e a sua família é resgatar a memória lemuriana do povo de cor preta. É ativar toda uma herança de conhecimentos siderais, de poderes extrasensoriais que assustam os nativos dessa localidade e que assustaram os nativos dessa localidade e os viram como seres demoníacos, deuses, por não saberem como tinham a capacidade telepática e empática de se comunicarem com as folhas, as ervas, as plantas, os animais, os elementos e todo o sagrado, todo o natural. Cada incorporação é a ativação dessa e outras capacidades. É um empoderamento de um indivíduo e de todos os outros do nosso compromisso com o planeta, com o sistema, com o cosmos. Não se pode perder isso de vista, que somos todos um, que pertencemos à mesma raiz fundante das estrelas e que caminhamos para voltar para elas. Que Oxalá vos proteja e vos guie. 22/5/2003, 8/9/2017. Vou ter mais tempo, eu vou ter um tempinho para tentar discorrer sobre isso. Essas 24 horas de Pai Jeremias, que podem ser sintetizadas mais ou menos assim. As 24 horas de um preto velho, hoje, em 2020, está ainda mais junto dos trabalhos marianos. Essa parte eu preciso falar porque foram essas as imagens mesmo que me deram. Tem um momento que eu não sei especificar, gente, não sei o que é e nem como se passa, eu não busco e nem fico correndo atrás de nada disso. E quando me conta eu finjo que não escuto. Mas em alguns momentos, coletivamente, acho importante dizê-los. Mas individualmente, para mim, pouco ou nenhum sentido. Coletivamente, estamos vivenciando, como estamos vendo, o Covid-19 aí nos lembra disso a cada momento, a cada instante, uma situação muito especial, uma situação muito diferente, que as interpretações aí são muitas. Várias. Eu não ouso e nem arrisco nenhuma. Mas Maria e toda essa energia de sexto raio, toda essa energia de compaixão, toda essa energia de muito amor, toda essa energia de caridade, de doação, tem nos pedido, de forma sistemática e reiterada, oração. Parar às 18 horas, em um momento que você tiver, dia da semana, por 1 minuto, por 10 segundos, por 1 hora, não importa, mas parar às 18 horas. Nós temos feito às terças-feiras essas gravações, às quartas-feiras temos realizado as reuniões, para auxiliar nessa
integração coletiva. Quase mesmo, às vezes que as meninas, as médiuns perceberam, é como se tivessem, nós vamos pedindo, tenha misericórdia. Então, é a gente entrar nessa corrente, numa corrente que é essa que eu vou associar já já, Mariana, e aí trazer essa figura dos pretos velhos muito próximos a essa mesma energia, esse mesmo padrão vibracional de amorosidade, de compaixão, de esclarecimento e de doação energética nos seus mais diversos níveis, especialmente pelas ações. Trabalho dos pretos velhos, essa associação, uma matriz, uma frequência, podemos captá-los assim, podemos vivenciá-los e percebê-los assim. Outra, que é aqui, a que Pai Jeremias trouxe, que é dessa identificação como mesmo uma central de dados, uma central de informações que temos e podemos voltar a fazer uso. Um preto velho, não na sua forma, mas em seu conteúdo, ele tem guardado todo esse imagético, todo esse imaginário, toda essa conjunção de experiências, relatos, vivências coletivas. É um computador. É basicamente essa a ideia. Tem ali dados, informações que podemos adentrar, trazer, utilizar, redistribuir. E é esse um papel dos mais importantes que precisamos fazer cada vez mais. E o bonito, temos gerações que já nascem trazendo esse padrão incorporado. Vou chamar nascem velhos. Tem um ditado que eu esqueci, mas que está no livro do Frantz Fanon, algo parecido como os sábios já nascem de bengala, alguma coisa nesse sentido. É esta tradição, é esse acesso, é esse gancho que não está aqui, não está, eu fiz esse movimento, mas está e que nós podemos captar. Da mesma maneira que utilizamos os recursos tecnológicos, nós temos falado, nós vamos parar depois para discorrer um pouco mais sobre essa malha que está ali nesses recursos tecnológicos que nós temos aí alardeado, como é mais ou menos conceitualmente que isso funciona. Para não parecer que é só loucura, é doideira, mas não é só loucura, tem lastro, registro técnico, científico, teórico, metodológico desse fazer. E a movimentação energética, a magia energética se dá assim. Então, um preto velho, ele está ali com essa central de dados, ele disponibiliza esses dados, ele facilita os recursos a esse acervo familiar, ancestral, nosso e de outros. E é essa perspectiva que nós estamos adentrando. Estamos começando a nos mover, a tentar nos locomover por uma evolução coletiva, uma integração mais coletiva e menos individual. Façam depois comentários, façam depois aí levantamento de questões. Eu acho que é um assunto bacana para a gente discorrer. A relação terapêutica dos pretos velhos é muito isso, é altamente xamânica, por um lado,
o lindão ali, porque eu falei, né, estamos aí numa quinta geração, que eu tô com um neto também, esse diferente, vamos ver como é que vai se desenrolar e desenvolver, tá tendo 3 anos, novo, vamos observar, ver como é que ele vai fazer a leitura de todos esses campos, como é que ele vai dar sentido ou significar estas culturas que nos habitam, que nós convivemos. Eu vou parar por aqui, pedindo sempre a contribuição de vocês, tanto na questão de divulgação, quanto na questão de aprofundamento. Olha, isso daí não ficou claro. Olha, não tem nada claro. Olha, por favor, ajuda nesse ponto. Olha, enfim, sem na tentativa, eu peço sempre, na tentativa de a gente não entrar para as doideiras. Não que isso aqui seja normal, mas é mais louco ainda. Assim, enfim, eu fico podando, né? Eu peço e ao mesmo tempo podo. À vontade, fiquem à vontade. Nós vamos depois voltar para falar de tecnologias. Mas amanhã, semana que vem, amanhã, tá vendo? Semana que vem a gente vem com Oran, que é muito das razões de termos elaborado essas 24 horas era para chegar próximo do entendimento do que era Oran em 2003, do que Oran está fazendo agora em 2017 e 2020. De Pai Jeremias, o pedido é oração, é trabalho, é de uma certa forma o se predispor ao auxílio do outro. São em muitos seres de outros orbes, de outros planetas, sim, que estão aí fazendo um resgate do seu povo, da sua tradição, uma parte nossa que ficou, eu não vou chamar para trás, mas se esqueceu da sua origem estelar. Essa é uma outra psicografia que temos trabalhado. Por enquanto o título chama Rosa Azul. Estamos aí trabalhando nela às sextas-feiras. Estamos trabalhando nela em 2020, então até 2040 a gente consegue liberar. É mais ou menos isso. Nós vamos ser um pouco mais rápido, talvez 2025, 2030 a gente já consegue liberar. Mas tá aí, as coisas estão acontecendo. Infelizmente não temos os recursos necessários para fazer dar um adianto, uma acelerada, e mesmo porque a aceleração tem outros a fazendo. O nosso papel é o de ir guardando lugar, é o de ir fincando bandeira e aprofundando raízes. A gente está nessa marcação. Ao mesmo tempo, não dá para aprofundar demais. Então, a gente está aumentando um pouco esse ritmo, trazendo por essas vias parte de um livro. Não sei a quem interessa e tampouco a quem se destina, mas está aí. Vamos chegando, vamos nos apropriando, porque isso cada vez mais é coletivo. E é essa ideia de coletividade que a gente precisa fomentar. Eu sou muito fraco nisso, mas tem seres aí que compreendem esta ordem, compreendem essa organização de uma maneira muito elegante. Beijo em todos, fiquem com Deus. Não posso deixar de falar dela, né? Com a Santíssima Virgem Maria. E que a gente consiga trabalhar mais pela devoção, sem saber o que está sendo esperado e o que vai dar, realmente não sei. Mas tem aí alguns pedidos sérios de pessoas muito sérias nos alertando e nos convidando para o socorro, o auxílio nosso e especialmente dos outros.
Vamos trabalhar. Tem muito trabalho para fazer. Beijo em todos.